Brasil Flash TV Internacional com mais um programa com o apóstolo Lyndon Johnson Viana, bacharel em teologia pelo Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, IBAD, no Maranhão. Presidente e fundador do Ministério Apostólico Internacional Renovo em Cristo no Nordeste do Brasil, Imperatriz, Maranhão. Ministério iniciado em 2005, parabéns, muito tempo. Casado há 34 anos com a bispa Cristina Saldanha da Silva Santos e pai da linda Ellen da Silva Santos, um amor de jovem. Linda, um beijão para você. Morando atualmente na Europa, em Portugal, conferencista internacional formado e licenciado pela Universidade das Nações Almirante Tamandaré, licenciado nas áreas quebra de maldições, libertação por aconselhamento, desligamento de almas, cura interior, experiências em cruzadas, missões transculturais em vários países da Europa, Estados Unidos da América e Brasil, seminários de batalha espiritual, família, finanças e liderança. Já deixo os nossos créditos iniciais aqui, a iNews Swiss Multicult Lifestyle Magazine, que deu essa credibilidade para a gente realmente mostrar esse trabalho maravilhoso, essa obra maravilhosa, abençoada deste apóstolo aqui na Terra. E não poderíamos deixar mostrar a diferença no mundo, como a gente vem mostrando há anos já para vocês. E agora na vertente espiritual também, que não deixa de ser uma arte em um outro nível. Contato 0351 964 745 707 0351 964 745 707. Está tudo aqui, os endereços aqui embaixo, e um contato maior, se vocês quiserem, entre em contato com a Brasil Flash TV, que vai acompanhar ele durante um ano, e a gente vai ficar esse contato um pouco mais próximo. Seja bem-vindo, como sempre, apóstolo Johnson. E vamos falar assim de 3 obras que ele já, e da 4ª que está sendo lançada, que é Fazei discípulos de todas as nações. Em primeiro lugar, seja bem-vindo. Fale alguma coisa para a gente. Inicie lá com o nosso salmo. Obrigado a todos, obrigado a você, Rívia, por mais um dia, por mais esse momento, essa oportunidade que eu sei que Deus criou esse dia e criou esse momento para que nós pudéssemos vir aqui e falar um pouco das verdades do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão nos franqueando essa oportunidade, né, num ambiente tão gostoso como esse, e eu creio que grandes coisas Deus há de fazer. E eu quero inicialmente, como eu sei que nós vamos falar um pouquinho sobre a minha pessoa, eu quero ler um texto bíblico que está no livro de Salmo 2, versículo de número 8, que diz assim: Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua propriedade. Que texto! Já são 25 anos para poder isso se cumprir. Eu estou dentro da promessa, estou começando realmente dentro do propósito de Deus. Vamos voltar nesse texto no final desse programa, porque vamos fechar com o próprio. Primeira obra, Satanás procura devorá-lo. 8 capítulos, esboço de sermões, afirmação. O primeiro livro resume o que quero falar para que saibam sobre o sobrenatural. Esse livro, River, ele é uma fotografia realmente de toda uma experiência que nós temos tido com Deus.
Eu nunca pensei de ser escritor e permita-me lhe falar aqui, em poucas palavras, um testemunho para que esse livro vir existir. Nós estávamos passando um momento da nossa vida em uma multinacional no Brasil, estavam sendo projetado para algo muito grande, né? E Deus falou comigo que era para mim sair dessa multinacional e para mim era muito difícil, porque ela me dava uma condição social e financeira muito alta. Mas eu atentamente ouvi e quando eu me desliguei daquela companhia, um ano depois, Deus me fez me tornar escritor do primeiro livro. É tudo para mim assim muito novo, tudo muito maravilhoso. Eu saber que as promessas de anos atrás são manifestas nos dias de hoje, porque Ele falou e Ele cumpre. E aqui está. Esse livro é como se fosse um filho para mim. É um livro sobre batalha espiritual. Eu falo realmente sobre esse querubim que um dia foi um ser celestial criado por Deus. Era algo tão profundo que estava na vida desse querubim, que houve nele vaidade, houve nele cobiça, e ele foi lançado de lá para baixo. E de príncipe de luz, ele passou a ser príncipe das trevas. E Deus me revelou algo muito grande no longo desses anos, e nós colocamos nesse livro com esse tema: Satanás procura devorá-lo. Bem, o medo é do diabo. Isso é verdade. Todo mundo tem medo. É realmente isso. Tocou muito legal aqui. Tem certas partes do livro, deixa eu pegar e eu mesmo ler alguma coisa para estar por dentro. Realmente, como estamos, toda a produção tá engolindo a obra dessa personalidade de uma forma assim crítica, em primeiro lugar, não avaliando jamais, mas crítica na vertente literatura, e vem bem. O tema, assim, fala em Satanás, o medo do diabo é o medo de todo mundo, né? O medo do desconhecido, o medo do inimigo, o medo daquilo que possa quebrar as nossas forças, que possa não fazer realizar os nossos desejos, porque o diabo ataca o justo com tamanha ferocidade. Eu vou tentar falar em poucas palavras, Exato. por causa que o nosso tempo é muito resumido. Esse ser foi criado por Deus. Esse ser, ele era um anjo realmente maioral dentro da classe angelical. Ele tinha uma função, segundo o capítulo 28 do livro de Ezequiel, que vem narrando, dizendo que ele era o querubim ungido do trono celestial de Deus. Ou seja, Deus cria um ser grande para proteger, para trazer algo muito grande diante do trono. E ele assistia diante do trono. Porém, esse ser, ele, pela influência, pelo poder, pela manifestação, segundo o texto bíblico de Ezequiel 28, fala, esse ser, ele desvirtuou todo o seu caráter criado por Deus. E aí ele se torna agora, de querubim ungido, ele se torna o inimigo das nossas vidas. E por que ele ataca as nossas vidas como o River? Esse entrevistador realmente tão capacitado, um homem internacional, nos dando essa oportunidade para falar aqui um pouco sobre o livro. Por que ele nos ataca? Porque em nós, em mim e em você, existe algo que ele gostaria de ter. E o que seria isso, o apóstolo Johnson? Primeiro, a semelhança de Deus. Ele era querubim ungido do trono de Deus. Porém, ele não era a imagem e semelhança como você é. Então, ele desejou ser imagem. Se você olhar o texto, você vai ver, quando ele está programando o seu projeto iníquo, ele disse: subirei aos mais altos céus e me assentarei na cadeira do Altíssimo e serei semelhante a ele. Ou seja, o desejo dele era de ser semelhante. Como ele não era semelhante, houve no seu coração uma multiplicação de iniquidade. E Deus não conversou mais com ele. Derruba ele de cima para baixo e ele se torna realmente
aquele que ataca, aquele que devora, aquele que destrói os teus sonhos, o teu casamento, o teu trabalho, a sua vida emocional, sentimental, enfim, em todas as esferas, este ser maligno, hoje chamado Satanás, ele procura destruir você. Mas entenda uma coisa, Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo. João 10:10 diz que o diabo mata e rouba e destrói desde o princípio. Mas o final do texto diz, mas Jesus veio para desfazer todas as obras do inimigo. Se você estiver com Jesus, o diabo não tocará em você. Certamente, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Gente, deixando bem claro para vocês, assim, direto e reto, que o meu objetivo, o objetivo da Brasil Flash TV não é exaltar o apóstolo, nem convencer, nem converter ninguém. Até porque nós cobrimos outras vertentes religiosas também, que têm também méritos, tanto quanto. O objetivo aqui é de informar a diferença, de informar o bom, o positivo. Ninguém faz aqui apologia a crime, apologia à música do mundo, apologia ao negativo, apologia à adversidade negativa. O propósito da Brasil Flash TV foi sempre caminhar com a arte, e a arte é ligada diretamente à espiritualidade. Vamos continuar? O livro dá ênfase ao plano e estratégia de Jesus para vencer Satanás? Sem dúvida, porque Jesus venceu e sempre vencerá. Se você olhar o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15, lá está uma profecia dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça do dragão. Então, com a vinda de Jesus, manifestado em carne, Jesus realmente, quando vai à cruz, ele manifesta o seu poder de amor pela humanidade caída e distanciada. E naquele momento que Jesus resolve entregar a sua vida nas mãos do Pai, porque para muitos, os romanos, os gregos, os escribas, os fariseus, os saduceus, tudo que ali estava, mataram Jesus. Eles não tinham poder para matar Jesus. Apenas Jesus resolve entregar de livre e espontânea vontade a sua vida por amor a você. Então, Jesus entrega a sua vida para que você venha hoje ter vida. Naquele momento, a morte é aniquilada. Quando hoje você confessa Jesus como teu Senhor e Salvador, certamente o teu nome está escrito no livro da vida. E Satanás continuará debaixo dos pés de Jesus. Parabéns, né? Isso está saindo. Amém. Parabéns, porque realmente as perguntas aqui, principalmente sobre o livro, falando sobre a biografia do apóstolo Johnson, não é fácil também, porque dentro da biografia a gente coloca certas coisas que vale para todo mundo. Queremos não passar a biografia só para os evangélicos, mas sim para o mundo inteiro, porque nos ensina e nos educa também. Eu sou totalmente pró-educação, a Brasil Flash TV é pró-educação. Só através de uma caneta a gente muda o mundo. Dízimo, um mandamento que prospera. Um livrinho, um livreto, ou um libreto, né, como está aqui, segue um formato best-seller. Qual a diferença de dizimar e ofertar? Gente, olha aqui, é o segundo livro. Muito bem, do apóstolo Johnson. Segue lá o senhor, por favor. Olha, River, é um assunto muito discutido, principalmente no meio cristão e nas demais religiões, mas eu não estou aqui para falar de religião, até porque Jesus não é religião. Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é poder de Deus na terra para a salvação da humanidade. Porém, toda obra, todo empreendimento, ele é mantido por alguma fonte. E quando Jesus veio à terra, ele ensinou alguns princípios, né? E um dos grandes princípios que Jesus ensinou foi dar.
Está escrito no livro de Atos, capítulo 20, versículo de número 35. Melhor coisa é dar do que receber. Quando eu dou, eu recebo. Tem muitas pessoas que não recebem porque nunca aprenderam a dar. Então, a obra de Jesus, ela precisa ser mantida na terra. Só que o dízimo vem muito antes de tudo que você pensa. Alguém diz assim, o dízimo é algo da lei. Eu quero te falar que o dízimo é antes da lei. Se você voltar um pouquinho no livro de Gênesis, você vai ver o pai Abraão devolvendo o dízimo, entregando o dízimo para Melquisedeque. Naquele tempo não tinha energia para pagar, não tinha aluguéis, não tinha funcionários, nem muito menos igrejas para que se pudesse manter. Mas por uma gratidão e um reconhecimento por tudo que Deus fez na vida de Abraão, ele trouxe de toda a sua renda, ele trouxe de todo o seu empreendimento a 10ª parte, porque a palavra dízimo significa a 10ª parte. Ele trouxe e entregou na mão de Melquisedeque. E depois dessa entrega horrível, eles puderam tomar vinho e comer do pão. Eles cearam. Foi uma ceia espiritual dizendo, a partir de agora, isso não será uma obrigação, isso será uma gratidão por tudo que Deus vai fazer por ti e por toda a tua descendência e posteridade. Bem, isso parece que a sociedade tomou como exemplo e como dever o imposto. Exato. Só um momento. Para manter a limpeza, a organização, a segurança e a educação, existe o imposto. Nós estamos num país humanista. Suíça, Zurique, a melhor qualidade de vida do mundo, segue à risca a lei do pagamento de imposto. Continue, senhor. Então, são muitas as pessoas que já lançaram livros sobre a palavra dízimo. E Deus também me trouxe uma revelação, para que houvesse entendimento, principalmente dentro de um segmento a qual eu faço parte no Brasil, um ministério que eu tive o prazer, juntamente com minha esposa, de ser fundador desse ministério, que é o Ministério Apostólico Internacional Renovo em Cristo. A gente queria ferramentar a igreja, trazer informações para os irmãos, e Deus foi nos capacitando debaixo de uma promessa. Por quê? Nós estávamos, antes desses livros, trabalhando numa multinacional. Então, o nosso sustento praticamente estava na multinacional. Eu já era pastor, eu já tinha igreja, porém, eu fui convidado a participar desta multinacional. E essa multinacional me projetou nacionalmente. Eu me tornei uma notícia nacional dentro da companhia Herbalife. E Deus provando para mim que Ele não precisa realmente desses apetrechos para que Ele possa levantar a vida de um homem, Deus me deu a capacidade para escrever literaturas para que nós não venhamos ser peso para ninguém e para que nós possamos também ter um sustento digno e levar as verdades de Deus para o mundo inteiro. Através do dízimo, trazendo para os dias atuais, o imposto, a gente mantém toda a organização, a infraestrutura. Seria o dízimo uma moeda de troca, uma moeda de gratidão? Uma pergunta tanto quanto difícil de responder, porém eu tenho a minha opinião e respeito também a sua que está nos vendo e nos ouvindo através desse canal de televisão. Quando foi instituído, ele foi instituído com um único intuito: manter a casa de Deus. Nós nunca vamos ver, River, um texto bíblico dizendo que eu devo trazer o dízimo à casa do pastor. Você nunca vai encontrar na Bíblia isso. Você sempre vai encontrar os textos dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois que tu entregar o teu dízimo, fazei prova de mim.
se eu não vos abrir janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. É o próprio Deus dizendo que é para nós trazer para a casa dele. E uma vez esse dízimo chegando na casa do Senhor, ali nós vamos ter condições de ter a melhor infraestrutura, comprar um equipamento bom como esse que está nos filmando hoje. Para mim é um privilégio estar diante de tantas câmeras. Talvez seja a minha primeira vez que eu venha diante de umas câmeras, dessa forma falar para o mundo, né? E tudo isso só se compra com dinheiro. Claro, River, que pela ganância de alguns, ou pela falta de equilíbrio de alguns, não estou aqui jogando pedra e nem criticando ninguém, estou apenas respondendo a sua pergunta, por desequilíbrio de alguns, o dízimo deixou de ser uma adoração, uma obediência a um mandamento que ele diz, trazei, é uma palavra imperativa, é uma palavra de ordem, e passou a ser realmente algo de benefício próprio para alguns. Porém, eu não me baseio por aqueles que estão fazendo errado. Eu nunca vou por aqueles que estão vendendo o seu ministério, barganhando o seu ministério. Não, eu vou por aquilo que está escrito, trazei. Eu tenho devolvido os meus dízimos. Eu tenho feito com gratidão, porque não sou merecedor de nada até aqui recebido. Vamos seguir essa palavra que está no livro aqui, que é muito interessante, vocês têm que ler, porque leitura é educação, através da leitura a gente alcança vários objetivos na nossa vida, inclusive o equilíbrio interior. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Continue. Para que haja mantimento em minha casa, e depois fazer prova de mim, se eu não vos abrir janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha maior abastança. Malaquias. Capítulo 3, versículo 10 em diante. Bem, quem sabe fazer ao vivo. Vamos lá para o Como Vencer os Exterminadores de Riquezas. É o terceiro livro também, livreto. Esse é um livreto, é um livrinho, né? E também num formato bem fácil, rápido de ler, mas o conteúdo hiper profundo. Depois a gente vai lá numa parte bem realmente interessante desse livro, mas em primeiro lugar, Deus não existe. Salmo 14, 13. Que coisa difícil falar que Deus não existe, né? Mas eu costumo realmente falar que Deus não existe. Por que Deus não existe? Porque tudo que existe foi criado. Deus, ele é. Antes da eternidade, ele já estava e sempre estará presente em tudo que foi criado. Então a gente costuma dizer realmente que Deus, ele é. Ele é o Pai, ele é o Criador, ele é o dono de todo o universo, inclusive da minha vida e da sua vida que nos ouve hoje. Creia nisso e você, com certeza, será abençoado quando você ter essa certeza que você tem um Pai e que criou todas as coisas. Vai lá mais outra. A Bíblia é um livro jurídico para a condenação ou absolvição dos pecados humanos. Ela é um manual de vida. Ela é um manual que vai nos trazer instrução, ela vai nos orientar, ela vai nos dizer os perigos que o pecado que nós atraímos para nossas vidas pode gerar e vai nos conduzir à presença de Deus. Então ela passa a ser um livro de salvação ou de sentença. Cabe a cada um de nós tomarmos uma decisão. Por isso que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Foi Jesus que falou isso. Ele entregou para que você tenha a vida eterna. Aqui está dizendo que aqui ele entregou. Se você entrega também sua vida por ele, com certeza esse livro é um livro de salvação. Mas se você não entrega e você acha, você entende que você não precisa de Jesus na sua vida, ele passa a ser um livro condenatório. Deve haver dignificação dos sacrifícios? Olha, o sacrifício maior ele já fez. E quando ele
exige de nós que nós venhamos fazer um sacrifício como ele exigiu de mim, quando ele pediu para mim sair da companhia multinacional, para mim era um sacrifício. Por que era um sacrifício? Porque o sacrifício era humano, era financeiro, era todo o meu sustento que eu estava colocando agora em jogo. Mas por uma obediência, por conhecer quem é Deus e saberem que Ele é sustentador de todas as coisas, eu não só obedeci, como continuo obedecendo, porque aquele sacrifício de 10 anos atrás valeu a pena. Eu sou muito feliz por ter ouvido a voz do Senhor. Mais um ponto de como vencer os exterminadores de riquezas. A integridade dos sacerdotes. Isso é impressionante e importante para que seja observado. O sacerdote, ele foi chamado por Deus dentro de um formato, dentro de um planejamento, dentro de um desígnio, onde ele precisa ser antes de ter. Por isso que eu costumo falar que nós precisamos ser antes de ter. Nós começamos, alguns dias atrás, com o ser e o ter. Porque o sacerdote, ele é chamado, ele é treinado, ele é capacitado, ele é credenciado e depois ele é enviado. Dentro desse desígnio, desse projeto que Deus tem para um sacerdote, seja ele eclesiástico, seja ele matrimonial, de que seja a esfera, o sacerdote ele precisa ser o espelho para a comunidade. Ele precisa levar uma palavra de vida e ter vida e viver essa vida. Porque, olha, River, a gente vê muitos sacerdotes hoje envergonhando o evangelho com as suas atitudes. Certamente. E isso é muito negativo. Isso no âmbito geral. No âmbito não geral. É só no cristianismo. Eu falo mais do meu meio porque eu estou mais dentro do porque nós cristianismo. estamos dentro desse contexto. Mas em todo local. Em todo local a gente vê. Porém, eu nunca me baseio por aquele que está caminhando por caminhos errados. Existem muitos textos na Bíblia que nos levam a entender que eu tenho que viver expressamente a verdade. No Salmo 15, Davi perguntou para Deus: quem morará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E Deus respondeu para ele: aquele que de coração, verazmente, fala a verdade. Nem toda verdade leva a Deus. A verdade absoluta é o Senhor. O Salmo de número 33, verso 12, vem dizer: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu estou hoje nas nações. Eu não comecei nas nações, porque eu tenho observado, eu tenho praticado e tenho deixado ser moldado pelo Espírito Santo, que foi assunto de outra matéria que já falamos aqui. Porém, eu como sacerdote, eu procuro ter uma vida de referência em todas as esferas. Eu sou referência no meu lar, eu sou referência também na igreja, eu sou referência para os meus amigos. E você poderia me perguntar: apóstolo, você não erra? Sim, eu tenho muitos defeitos, eu não tenho só qualidade. Só que as virtudes vindas de Deus são maiores do que os meus defeitos. E na medida que eu vou entendendo que aqueles defeitos me tiram da presença do Pai, eu vou me autocorrigindo e vou trazendo o Espírito Santo cada vez mais para dentro de mim. E como sacerdote, temos caminhado as nações e temos dado um bom testemunho. E por isso eu creio que a sua equipe, por ter nos procurado, tem nos observado, franqueou uma oportunidade que para mim, eu não tenho palavra para expressar o que você e toda a sua equipe, esse ambiente aqui, está proporcionando para que o mundo possa me ver. Eu não sou merecedor disso. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor. Eu transfiro tudo para Ele. Mas aqui na terra, eu quero parabenizar, River, você e toda a sua equipe, por ter franqueado e estar me convidando para uma série de 12 meses para estarmos falando de assuntos específicos como esse, falando sobre dízimo, falando sobre exterminadores de riqueza, que ainda nem falamos quem são os exterminadores de riqueza. Logo, logo nós vamos estar falando quem são os exterminadores de riqueza que têm aprisionado você, têm destruído toda a tua vinha. E eu tenho uma palavra de Deus
que vai trazer solução na sua vida. Aguarde um pouquinho e com certeza Deus há de se manifestar através da revelação. Bem, a nossa personalidade aqui, né, quem vos falou, apóstolo Lyndon Johnson Viana, tenho que sempre deixar claro para vocês, bacharel em teologia pelo Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, IBAD, no Maranhão, e como vocês viram, esta biografia, esse programa foi falando sobre um pedacinho da biografia, porque falar da biografia desta personalidade são vários programas. Num programa de 30 minutos seria impossível de dizer tanta coisa, de que cada livro e outros que estão sendo lançados, esta pessoa realmente digna está trazendo para o mundo, porque dignidade tem a ver com disciplina, educação, seriedade, respeito, ética sobretudo, neutralidade humana, e este ser humano aqui falando e vivenciando aquilo que está pregando. De 100 a gente tira meio, nenhum. É um privilégio para o Brasil Flash TV, um privilégio para vocês e um privilégio para o futuro da gente poder acompanhar o apóstolo Johnson. E vamos deixar a última palavra, né, dessa biografia do pedacinho. Nós vamos estar sempre falando, vocês vão conhecer o apóstolo Johnson de uma maneira muito mais profunda, porque vocês vão estar ligados na Brasil Flash TV e junto com este legado espiritual, agradecimento de antemão pela credibilidade, a iNews, Swiss Multicult Lifestyle Magazine, que deu essa oportunidade, deu esse conforto para a gente e esta credibilidade no nosso trabalho, e principalmente junto com o apóstolo Johnson em trazer essa matéria até aqui e divulgar para o mundo. Como saber que Deus está falando contigo? Feche lá na nossa lente da verdade. Como ver, ou saber, ou ouvir que Deus está falando conosco? Existe uma diferença entre ouvir e escutar. O mundo agora está nos vendo, está nos escutando. Mas eu só sei que eles vão verdadeiramente ouvir, se eles ouvirem tudo que nós comentamos e praticar as verdades do Senhor. É o que eu tenho feito, eu tenho procurado praticar. Então eu quero deixar aqui para você o meu agradecimento a toda essa equipe, a essa figura, essa pessoa realmente internacional. Eu, assim, estou grato porque eu não tenho palavras para agradecer por todo esse apreço, por esse carinho, por esse respeito de toda a equipe dele e a pessoa dele, que mal me conheceram, já sentiram o desejo de, não sei se é especular, ou conhecer no profundo como funciona realmente a vida de um sacerdote, a vida cristã, o cristianismo, curas divinas, enfim. Foram muitos os temas rapidamente, mas eu louvo a Deus pela vida deles e vou estar orando por a equipe, orando por você, amém, orando por essa empresa que franqueou esse momento, e eu sei que Deus grandes coisas vai fazer. Eu quero deixar aqui para encerrar uma palavra bíblica ao teu coração que nos ouve. No livro de João, capítulo 8, versículo de número 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não estou aqui para falar de religião, estou aqui para falar do Messias, o Yeshua HaMashiach, aquele que um dia foi manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado entre os anjos, pregado entre todas as nações, crido por todo mundo, desceu dos céus, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje, como o meu e o teu Mardoqueu, ao lado do Todo-Poderoso, seu Pai, intercedendo por mim e por ti. Hoje, a porta da graça ainda está aberta. Amanhã pode estar fechado. Eu te convido. Vem conosco. Realmente aceita Ele como o teu Senhor e o teu Salvador. E certamente
tu terás uma eternidade para sempre ao lado do Senhor. Deus vos abençoe. Continue com cada um de vocês. E eu quero aqui deixar esta palavra de desafio. Venha conosco buscar as verdades do Senhor. Shalom, Lahema, paz e prosperidade para ti e toda a tua família, toda a terra, para a glória de Deus Pai. Brasil Flash TV, a tua Web TV que tem orgulho de ser brasileira aqui na Suíça e tratar também da espiritualidade, porque espiritualidade é arte.